Olá, é um prazer novamente estar com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Ruth, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Seara de Luz, na cidade de São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo. Antes de nós começarmos, eu quero convidar vocês a se juntar a mim numa pequena prece. Então vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus para agradecer esse momento de comunhão em que nos unimos para receber um pouquinho mais desse manjar, né? Desses conhecimentos, desses ensinamentos que são trazidos para nós com tanto amor pela espiritualidade superior. Hoje, através do irmão X, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, e nós agradecemos a Jesus por nos possibilitar mais uma vez essa oportunidade preciosa de aprendizado e de crescimento, rogando ao nosso Mestre querido que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler, na verdade, uma história. E depois que nós lermos essa história, nós vamos refletir um pouquinho sobre ela. É uma história um pouquinho longa, então eu peço a paciência de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e prometo que vai valer a pena. A história se chama A Capa de Santo, e é do livro Contos e Apólogos, do irmão X, como eu disse, psicografada pelo nosso querido Chico. E a história começa assim. Certo discípulo, extremamente aplicado ao infinito bem, depois de largo tempo ao lado do Divino Mestre, recebeu a incumbência de servi-lo entre os homens da terra. Desceu da esfera superior em que se demorava e nasceu entre as criaturas para ser carpinteiro. Operário digno e leal, muitas vezes experimentou conflitos amargurosos, mas, fervoroso, apegava-se à proteção dos santos e terminou a primeira missão admiravelmente. Tornou ao céu jubiloso e recebeu encargo de marinheiro. Regressou à carne e trabalhou assíduo, em viagens inúmeras, espalhando benefícios em nome do Senhor. Momentos houve em que a tempestade o defrontou ameaçadora, mas o aprendiz nas lides do mar recorria aos heróis bem-aventurados e entesourou forças para vencer. Rematou o serviço de maneira louvável e voltou à casa celeste, de onde retornou ao mundo para ser copista. Exercitara-se então pacientemente nos trabalhos de escrita, gravando luminosos ensinamentos dos sábios, e quando a aflição ou o enigma lhe visitaram a alma, lembrava-se dos benfeitores consagrados e nunca permaneceu sem o alívio esperado. Novamente restituído ao domicílio do alto, sempre louvado pela conduta irrepreensível, desceu aos círculos de luta comum para ser lavrador. Serviu com inexprimível abnegação a gleba em que renascera, e se as dores lhe buscavam o coração ou o lar, suplicava os bons ofícios dos advogados dos pecadores e jamais ficou desamparado. Depois de precioso descanso, ressurgiu no campo humano para exercitar-se no domínio das ciências e das artes. Foi aluno de filosofia e encontrou numerosas tentações contra a fé espontânea que lhe sustentava a alma simples e estudiosa. Todavia, em todos os percalços do caminho, implorava a cooperação dos grandes instrutores da perfeição, que haviam conquistado a láurea da santidade,
nas mais diversas nações e atravessaram ilesas as provas difíceis. Logo após, foi médico e surpreendeu padecimentos que nunca imaginara. Afligira-se milhares de vezes ante as agruras de muitos destinos lamentáveis. Refugiou-se na paciência, pediu socorro dos protetores da humanidade e, com o patrocínio deles, venceu mais uma vez. Tamanha devoção adquiriu que não sabia mais trabalhar sem recurso imediato ao concurso dos espíritos glorificados na própria sublimação. Para ele, semelhantes benfeitores seriam campeões da graça, privilegiados do Pai Supremo ou súditos favorecidos do trono eterno. E por isso prosseguiu trabalhando, agarrando-se-lhes à colaboração. Foi alfaiate, escultor, poeta, músico, escritor, professor, administrador, condutor, legislador e sempre se retirou da terra com distinção. Vitorioso em tantos encargos, foi chamado pelo mestre que lhe falou conciso. Tens vencido em todas as provas que te confiei, e agora podes escolher a própria tarefa. O discípulo embriagado de ventura considerou sem detença: Senhor, tantas graças tenho recebido dos benfeitores divinos que doravante desejaria ser um deles junto à humanidade. Pretenderias porventura ser um santo? Indagou o celeste instrutor sorrindo. Sim, confirmou o aprendiz extasiado. O Senhor, em tom grave, considerou: o fruto que alimenta deve estar suficientemente amadurecido. Até hoje, na forma de operário, de artista, de administrador e orientador, tens estado a meu serviço junto aos homens, junto de mim. Há muita diferença. Mas o interlocutor insistiu humilde e o mestre não lhe negou a concessão. Renasceu desse modo muito esperançoso e aos 20 anos de corpo físico recebeu do alto o manto resplandecente da santidade. Manifestaram-se nele dons sublimes. Adivinhava, curava, esclarecia, consolava. A inteligência, a intuição e a ternura nele eram diferentes e fascinantes. E o povo, reconhecendo-lhe a condição, buscou-lhe em massa as bênçãos e diretrizes. Bons e maus, justos e injustos, ignorantes e instruídos, jovens e velhos, exigiam-lhe sem consideração por suas necessidades naturais a saúde, o tempo, a paz e a vida. Na categoria de santo não podia subtrair-se à luta, nem desesperar, e por mais que fosse rodeado de manjares e flores por parte dos devotos e beneficiários reconhecidos, não podia comer, nem dormir, nem pensar, nem lavar-se. Devia dar sem reclamação as próprias forças à maneira da vela, mantendo a chama por duas pontas. Não valiam escusas, lágrimas, cansaços e serviço feito. O povo exigia sempre. Depois de 2 anos de amargurosa batalha espiritual, atormentado e desgostoso, dirigiu-se em preces ao Senhor e alegou que a capa de santo era por demais espinhosa e pesava excessivamente. Reparando-lhe o pranto sincero, o mestre ouviu-o, compadecido, e explicou: Olvidaste que até agora agiste no comando. Na posição de carpinteiro, modelavas a madeira. Lavrador, determinava o solo. Médico, ordenavas aos enfermos. Filósofo, arregimentava ideias. Músico, tangias o instrumento. Escultor, cinzelava a pedra.
Escritor dispunha sobre as letras. Professor instruía os menos sábios que tu mesmo. Administrador e legislador interferia nos destinos alheios. Sempre te emprestei autoridade e recurso para os trabalhos de determinação. Para envergar essa capa de santo, porém, é necessário aprender a servir. A fim de alcançares esse glorioso fim, serás de hora em diante modelado, brunido, aprimorado e educado pela vida. E enquanto o mestre sorria, complacente e bondoso, o discípulo em pranto, mas reconfortado, esperava novas ordenações para ingressar no precioso curso de obediência. Olha que história, gente. Olha como ela demonstra, né? Ela mostra para a gente o quanto nós estamos acostumados a preferir mandar do que ser mandado. Enquanto esse discípulo que era tão dedicado, né, tão apreciado, né, tão considerado pelo Cristo, ele estava trabalhando e desenvolvendo as suas tarefas de forma tão exemplar, né? Quando ele estava liderando, enquanto ele estava mandando, ele estava se saindo tão bem. E no momento em que ele passa a ser liderado, em que ele passa a ser mandado, vamos dizer assim, exigido, ele fraqueja, né? Como nós nos saímos muito melhor quando nós lideramos, né? Quando nós mandamos, quando nós chefiamos, comandamos, né? O nosso entorno, a nossa vida. E aí a gente fala assim, a gente pode estar pensando, nossa, mas mandando em quem? Né? Comandando quem? Eu não sou chefe de ninguém, né? Mas quando a gente fala em comandar, em mandar, em liderar, a gente não precisa estar falando de pessoas, a gente pode falar de situações, a gente pode falar da nossa vida, né? Quando as coisas saem do jeito que a gente quer que saia, quando nós direcionamos os acontecimentos da nossa vida de forma que resulte naquilo que a gente quer, que é aquilo que a gente espera, nós estamos comandando a nossa vida. E aí nós nos sentimos satisfeitos, né? Então, olha só, eu me saí muito bem, olha como eu me saí bem, né? Olha como tudo está saindo bem para mim. Né? Olha como as coisas acontecem do jeito que eu espero que aconteçam, como eu sou afortunado, como eu sou competente. Né? Então, nesse momento, nós temos essa satisfação de controlar as coisas, de dirigir a nossa vida. Né? E para nós é muito mais fácil isso. Enquanto que quando as coisas não saem como nós desejamos, né? Quando nós queremos ir para a direita e a vida nos leva para a esquerda, quando nós desejamos alcançar um objetivo e nós não conseguimos, né? Quando nós temos que nos submeter à vontade do Pai, né? Quando nós temos que nos curvar ao destino, quando nós temos que obedecer às circunstâncias da vida, nós temos uma dificuldade enorme. E aí nós nos rebelamos, aí nós reclamamos, achamos que a vida é muito difícil, que o fardo é pesado. Não é verdade? E a vida desses santos, né, que nós admiramos tanto, foi construída como?
né? Esses homens e mulheres que se destacaram pela sua santidade, e quando a gente fala em santidade, a gente não está falando dos homens e mulheres que receberam o título de santos, né, pela igreja, mas por aqueles homens e mulheres que tiveram vidas santificadas, né, vidas que foram dedicadas ao bem, dedicadas ao evangelho, ao Cristo, né? Olha a vida que eles tiveram. Será que eles foram comandados ou comandaram? Quanto da vida deles foi aquilo que eles gostariam de fazer, o que eles queriam fazer, ou o que foi colocado para eles que eles deveriam fazer? Nós temos exemplos tão próximos de nós, né? Nós temos um Chico Xavier, nós temos um Divaldo Franco, nós temos uma Ivone Pereira, né? Um pouco mais distante, no passado, nós temos um Francisco de Assis, nós temos uma Joana de Cusa, né? Joana de Ângeles. Nós temos tantos luminares, né? Tantos espíritos maravilhosos que passaram aqui pela Terra e que se dedicaram integralmente à vontade do Cristo, né? Como aqui na história, né? Que foram espíritos que foram se aprimorando, né? Se educando pela vida, né? Através do trabalho pelo Cristo, obedecendo, né? E não mandando, como o Cristo fala aqui. Eu sempre te emprestei autoridade e recurso para os trabalhos de determinação. E agora, na capa de santo, o nosso personagem aqui tinha que servir. Antes ele determinava, e agora, como santo, ele serve. Então veja a dificuldade. E o que nos mostra essa dificuldade? A nossa dificuldade de ser humilde, que é o nosso grande desafio, né? De praticar e de viver a verdadeira humildade. Né? Que nós, na maioria das vezes, nos achamos humildes, né? Porque não temos grandes arrobos de vaidade, né? Não temos grandes arrobos de orgulho, mas ela sempre está lá escondidinha em algum lugar e sempre aparece, sempre dá as caras em alguma coisa, quando nós somos contrariados, né, em algumas relações do dia a dia. E veja, um espírito como esse, né, que foi premiado com a oportunidade de escolher a tarefa que gostaria de realizar na Terra, pelo talento ou pela qualidade dos serviços prestados, e ter encontrado essa dificuldade. Então, a nossa dificuldade é intrínseca ainda, né? E nós precisamos ter a consciência de que, através dessas dificuldades, através do servir, é que nós vamos nos burilando, nós vamos nos aperfeiçoando, né? Essa história nos mostra que, através do serviço incessante, né, que é essa doação do nosso personagem aqui, em que ele não tem tempo para comer, ele não tem tempo nem para se lavar, né, que é uma forma mais extremada, né, por conta dos dons, e a gente sabe que é isso mesmo que acontece. A gente tem aí o Chico, que depois dos trabalhos mediúnicos continuava recebendo as pessoas até 3 horas da manhã, porque ele queria e fazia questão de atender todos que procuravam por ele. Ele também não tinha tempo para dormir, mal tinha tempo para se alimentar, para descansar, e ainda tinha o trabalho formal dele
né, na Fazenda Modelo. Então a gente sabe da abnegação dessas pessoas. Lógico que nem todos são Chicos e Divaldos e Ivones, né? Mas nós sabemos que através dessas dificuldades e através desses trabalhos que nós temos a oportunidade de realizar, nós conseguimos nos desenvolver, nos aperfeiçoar através do trabalho no bem, pelo Cristo e para o Cristo. A nossa dedicação aos ensinamentos dele, através do burilamento pelo trabalho no bem, é que um dia, quem sabe, né, nós cheguemos a ser um Chico, um Divaldo, uma Ivone, um Francisco de Assis, né? Nós temos um caminho pela frente. Então, ao buscarmos a oportunidade de crescimento, busquemos o trabalho, o servir, e encontraremos aí a oportunidade de nos melhorarmos como pessoas, como espíritos, e teremos a satisfação de dividir essa alegria com aqueles a quem vamos servir. Ficamos com essa reflexão e esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Que Jesus continue nos abençoando, que a espiritualidade superior nos inspire e nos acompanhe agora e sempre. Obrigada e até a próxima.